Como está o seu lar? Como está a sua casa? Como está a sua própria família? Gostaria que você, juntamente comigo, lesse esta passagem e nós refletíssemos sobre o real estado das nossas famílias. Leia comigo o Salmo 128, por favor, está escrito assim: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como uma videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de famílias em crise. Nós devemos olhar que até mesmo famílias evangélicas estão passando por crise. O divórcio, ele é tão comum entre os crentes do que entre os ímpios. Há uma parte expressiva da população carcerária brasileira que é composta por crentes e filhos de crentes. As famílias estão em crise. Se nós olharmos ao nosso redor, aos nossos vizinhos, próximos de nós e talvez até alguns de nós vamos ver que pais não se importam com os filhos. E os filhos não obedecem os pais. Hoje os computadores, televisores, celulares se tornaram o substituto maligno da atenção dos pais. As famílias estão se desintegrando, queridos. Filhos infelizes, mulheres infelizes, maridos infelizes. A violência dentro dos lares de crentes. O álcool, as drogas, a pornografia. Dentro dos lares de pessoas que se dizem evangélicas. Mas apesar de nós sermos esta geração, a geração das soluções fáceis, em tudo nós queremos uma solução fácil. Não há um remédio fácil para a família. Quando as famílias estão em crise, o que elas fazem? Alguns buscam psicólogos, terapeutas. Mas nós vemos que isso não tem ajudado muito, porque os problemas continuam. Outros estão recorrendo ao mercado da fé. As pessoas estão indo buscar rosas. Outros estão indo comprar óleo, ungir as suas casas. Alguns estão levando peça de roupa de algum lugar para algum homem de Deus orar. Outros estão levando fotografias. E os lares sendo destruídos. Os filhos arrastados para o mundo, para o pecado e para a devassidão. Há pessoas que, quando o lar fica infeliz, eles se dão a buscar dinheiro, achando que o motivo da infelicidade é o dinheiro. As pessoas acham assim: finalmente eu for rico, o meu lar será feliz. Mas nós vemos todos os dias, irmãos, sendo noticiadas famílias muito ricas, de gente famosa, tragédias, assassinatos. As pessoas ricas se afundando nos remédios, os suicídios, todo tipo de mal dentro de famílias, de pessoas que acham que o dinheiro é a solução para os males da família. Essa é uma triste realidade, irmãos. Mesmo famílias evangélicas estão chorando a desgraça das suas próprias casas. Entre os evangélicos, o divórcio e o segundo casamento estão sendo tão aceitos quanto defendidos. E os lares cada vez mais sendo destruídos. Há pessoas que veem a sua família como um fardo que precisa ser suportado. E ainda há famílias que veem os filhos como um estorvo. Se você ler um pouquinho e olhar para os Estados Unidos, você vai ver uma estatística muito interessante a respeito das famílias. Na medida que as casas aumentam de tamanho, as famílias diminuem na quantidade de filhos. Casas maiores, famílias menores. Por que isso está acontecendo nos Estados Unidos? Porque as mulheres estão achando que é muito melhor criar cachorro do que criar filho. Nada contra os pets, tá? Nós gostamos dos pets. Nada contra.
Mas há gente que diz isso: eu prefiro criar um cachorro do que criar um filho. Esse é o diagnóstico das famílias, tanto de crente quanto de descrente. A infelicidade familiar é uma realidade no mundo inteiro. Mas o que a Bíblia tem a falar a esse respeito, irmãos? Você olhando para este salmo, você verá um homem feliz, uma esposa feliz, e você verá filhos felizes. Mas será que a sua casa está assim? Será que você pode ler este salmo e ver o retrato da sua família nele? Mas uma família feliz, como é registrada neste salmo, como ela é possível? Qual é a fonte da felicidade deste homem que escreveu este salmo? A primeira coisa a nós entendermos é quem é ele. Quem é este homem que tem uma família feliz? O salmista diz no primeiro verso que ele é um bem-aventurado que teme ao Senhor. Ou seja, o salmista diz que este homem que está registrado neste salmo, que tem uma família feliz, ele é bem-aventurado. Ou seja, bem-aventurado, a palavra significa muito feliz. Mas ele é bem-aventurado, a palavra bem-aventurança não está ligada a este conceito de felicidade que o mundo tem, que as famílias do mundo têm. Bem-aventurança não fala de uma felicidade temporal ou uma felicidade que pode ser abalada com a crise. Bem-aventurança é uma felicidade duradoura e que não pode ser abalada nem pela guerra, nem pelo luto, nem pela doença, nem pela tragédia. Nada poderia abalar a felicidade deste homem bem-aventurado. Mas qual a causa da felicidade dele? O que é que promove no coração humano e dentro da família algo assim? O salmista diz que é porque ele teme ao Senhor. O que significa temer o Senhor? Significa que este homem conhece Deus. E ele sabe quem Deus é. E tristemente a maioria dos evangelhos que eu conheço não conhecem a Deus. Não tem temor a Deus. Pois se conhecessem a Deus, se conhecessem quão grande é Deus, seriam mais felizes em Deus. E menos felizes com relação às coisas da terra. Este homem conhecia Deus e temia Deus. E por causa disso ele também conhecia a si mesmo. É impossível alguém conhecer a grandeza do Deus da Bíblia sem perceber o quão frágil é, o quão impotente o homem é de cuidar de si mesmo. Você não pode cuidar de você mesmo. O homem é completamente incompetente em fazer isso. Se eu não consigo cuidar nem de mim mesmo, como vou cuidar do destino da minha alma? Se eu não estou podendo cuidar nem de mim mesmo, como é que eu vou cuidar da minha esposa e dos meus filhos? Meus irmãos, é preciso conhecer o Deus do salmista do Salmo 128, um anônimo. Mas ele temia um Deus tão grande, que este Deus era a fonte da sua felicidade. Ele sabe quem Deus é, e por isso ele também sabe quem ele é. Meus irmãos, um homem que teme a Deus, ele não teme mais nada. Um homem que teme a Deus não teme a guerra. Um homem que teme a Deus não teme Covid. Um homem que teme a Deus não tem medo do amanhã. Um homem que teme a Deus, ele não tem medo da morte. Ele não tem medo da doença. Ele não tem medo da velhice. Ele teme só a Deus. E apenas a Deus. E todo o seu temor é com relação a Deus. Deus é a fonte da felicidade deste homem. Mas além dele temer a Deus, ele anda no caminho de Deus. Andar no caminho de Deus, na linguagem dos Salmos, é viver uma vida de obediência a Deus. Isso quer dizer que a forma como este homem governava a própria casa não era segundo as leis que ele mesmo estabelecia. Ele também não governava a sua casa segundo as leis, segundo os padrões que passam na televisão. Ele governa a sua casa, não pelas leis do mundo, não pelas leis dele mesmo, mas ele governa a sua família pela lei de Deus. Como é que é o casamento? Como é que é a disciplina dos filhos? Como é ele no trabalho? Como ele se relaciona com os vizinhos?
Como ele lida com o dinheiro? Conforme a lei de Deus ordena que ele faça assim, ele faz. Uma pessoa que anda no caminho de Deus e teme a Deus, ele faz tudo conforme a palavra de Deus ordena. Na casa de um homem muito feliz, bem-aventurado, tudo é regido, tudo é governado pela palavra de Deus. Mas é claro que ser bem-aventurado e temente a Deus não é sinônimo de uma vida sem problema. Mas quando a família dele estivesse em crise, porque família de homem que teme a Deus também entra em crise. Também vem os momentos de dificuldade. Também fica doente. Filho de gente que teme a Deus também fica doente. Como é que ele faz? Como é que um homem que teme a Deus reage quando a crise chega na casa dele? O que ele faz? Ele vai contratar um terapeuta? Ele vai levar a família do psicólogo? Ele vai comprar um frasco de azeite em algum lugar e vai vir ungir a casa dele? De forma nenhuma. O que ele faz quando a crise chega? O que ele faz quando a crise não está lá? Ele continua andando nos caminhos do Senhor. Ele continua fazendo o que ele sempre fez. Isso significa que, independente das circunstâncias, irmãos, este homem permanece sempre firme e confiante no Deus que ele teme. Tanto nos dias bons, quanto nos dias maus. Em dias de prosperidade, em dias de escassez. Nos dias de alegria e nos dias de luto. Ele continua firme, andando como ele sempre andou. Esse é um homem que teme a Deus. Mas andar nos caminhos de Deus ainda significa mais uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Este homem, ele está andando no caminho de Deus, não em busca do alívio do sofrimento, como as pessoas vão às igrejas. Quando estão sofrendo, procuram. As igrejas lotam em tempos de crise. Ele não se aproxima de Deus só quando as coisas estão mal. Ele não se aproxima de Deus só quando as dificuldades batem na porta dele. Ele não está indo atrás de Deus ou andando no caminho de Deus, visando nem mesmo as bênçãos de Deus. As pessoas hoje são erradamente incentivadas a buscar a Deus por suas bênçãos. Em momento algum, este salmo registra um homem indo atrás de bênçãos. A felicidade deste homem não era a bênção. A felicidade deste homem era o próprio Deus. O alvo deste homem não eram as bênçãos de Deus. O alvo deste homem é a presença do próprio Deus na vida dele e na casa dele. Sempre que você buscar a felicidade, você fracassará miseravelmente. Você não vai poder encontrar a felicidade em nada, a não ser em Deus. Vocês veem que as pessoas são assim? Depois que eu for maior de idade e tiver meu dinheiro, eu vou ser feliz. A maioridade chega, ele tem o dinheiro dele, fica mais infeliz ainda. Ah, mas agora me falta um casamento, aí eu vou atrás e vou casar. Aí casa, fica mais infeliz ainda. Aí diz, agora é aquela carreira profissional. E ele passa a vida toda, a pele vai enrugando, o cabelo vai ficando branco. A vida termina, ele está numa luta constante, numa busca constante pela felicidade. E ele nunca encontra. Porque a felicidade não está em nada debaixo do céu. A felicidade está naquele que está sentado no trono. A felicidade, irmãos, ela é a consequência de um relacionamento correto com Deus. O que é a felicidade? O que a felicidade é? Essa felicidade chamada na Bíblia de bem-aventurança, de duradoura, de uma felicidade inabalável. Esta felicidade só é encontrada, ou melhor, só é dada como consequência de um relacionamento real com Deus. Deus é a fonte da felicidade de qualquer família. A felicidade deste homem e da sua casa dependia do relacionamento dele com Deus. Nem o dinheiro, nem os bens e mais nada poderiam ser esta fonte. O próprio Deus é a fonte da felicidade da família. Mas você deve olhar para a sua Bíblia agora novamente e prestar atenção que a felicidade ela é abrangente. Verso 2, por favor. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás.
e tira bem. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra felicidade, no que elas pensam? Numa fortuna acumulada. As pessoas hoje associam felicidade com uma montanha de dinheiro que eu posso lá sentar em cima. Mas a Bíblia nos mostra que um homem feliz é um homem que trabalha. Comerás do trabalho das suas mãos, quer dizer que a bênção de Deus na vida deste homem inclui também usufruir dos benefícios do seu trabalho. O trabalho é digno, o trabalho é bom, o trabalho para o Filho de Deus é prazeroso. É engraçado porque eu vejo gente reclamando do trabalho, mas o trabalho tem que ser uma bênção, e é uma bênção. Mas há um falso evangelho por aí que ensina que o homem pode alcançar a felicidade e a prosperidade sem trabalhar, sem fazer esforço nenhum. E que ser rico sem fazer nada é a bênção que Deus tem para o homem. Esse é o evangelho que os irmãos estão cansados de ouvir. Basta você ligar a sua TV, vai ser difícil você encontrar um canal que não vai estar passando isso. Que Deus, a vontade de Deus é que você seja uma pessoa muito rica e Deus abrirá as janelas do céu e encherá os seus bolsos de dinheiro sem você precisar trabalhar. Mas a Escritura, como sempre, desmente os falsos ensinos. Um homem abençoado, um homem bem-aventurado, é uma pessoa que trabalha. Isso quer dizer que Deus, o Senhor que Ele tem, Ele sabe disso. Deus deu saúde para Ele trabalhar. Deus deu vida para que Ele trabalhe. E Deus lhe deu também um trabalho. Irmãos, nós estamos num país que tem 14 milhões de desempregados. 14 milhões de pessoas, de pais que agora não sabem o que fazer da vida. Você tem um trabalho? É bênção de Deus. Meus irmãos, feliz será aquele que trabalha. Todo homem que é infeliz no trabalho, ele é infeliz no trabalho porque ele está num relacionamento errado com Deus. O problema dele não é o trabalho dele. O problema dele não é o patrão dele. O problema dele é que o relacionamento dele com Deus está errado. Porque se este homem teme a Deus e anda no caminho de Deus, o trabalho dele será uma bênção. Te irá bem, ou tudo te irá bem. Isso não quer dizer, de forma nenhuma, que uma pessoa salva não tem problemas. Essas palavras significam que mesmo nas piores crises que este homem irá passar, o Senhor será o abrigo dele. O Senhor vai ser o refúgio dele na tempestade. O Senhor vai ser o companheiro dele na batalha. O resultado da tempestade que se abater vai ser proveitoso na vida daquela pessoa. Por isso que tudo vai terminar bem para ele. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as lutas que enfrentamos terminarão bem, porque Deus fará com que estas coisas se tornem uma bênção na nossa própria vida. Por isso, irmãos, quem teme a Deus é feliz. Mas além de abençoar o trabalho, a casa deste homem é abençoada. Leia o verso 3. E em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera. A felicidade que abrange a alma do homem, que torna o homem um homem feliz. Que abençoa, que alcança o trabalho dele e abençoa todos que estão ali, também será sobre a casa desta pessoa. E também sobre a esposa do homem bem-aventurado. Por que o salmista diz que a mulher do homem bem-aventurado é como uma videira frutífera ao lado da casa? Porque a videira ao lado da casa está sempre perto, está sempre junto. Que o lugar da mulher é do lado do homem, é junto, é perto. É este relacionamento de marido e de mulher. A mulher está perto e a mulher é uma videira que produz uvas. Mas ela é uma videira frutífera. O que é que o escritor deste salmo quer dizer? Que a esposa como videira frutífera é a mulher que gera filhos. Na contramão do pensamento popular das famílias atuais,
A Bíblia mostra que uma mulher do lado do marido, gerando e cuidando dos filhos, é uma bênção. A mulher gerar filhos é uma bênção para o marido, é uma bênção para o lar. E a videira também envolve a ideia de alegria, porque da uva se faz vinho. O Salmo 104:15 diz que o vinho é uma dádiva de Deus para alegrar o coração dos homens. E o salmista faz esta associação no Salmo 128. A esposa de uma pessoa que teme a Deus e ama a Deus será uma fonte de alegria para o marido. E também para os filhos, pois todos irão se alegrar nessa esposa. Os filhos também são abençoados. Os teus filhos como plantas ou como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Os filhos de um homem salvo, eles são comparados com brotos de oliveira ao redor da mesa. A oliveira, claro, produz a azeitona. E da azeitona se extrai o azeite. Ao mencionar aqui os filhos como brotos de oliveira, o escritor dos Salmos quer nos ensinar uma coisa. Que os filhos pequenos, os brotos, eles ainda não produzem frutos. Mas sobre eles repousa uma promessa de Deus. De que no futuro eles serão uma bênção para a família. Os filhos pequenos são uma bênção. São os brotos da oliveira. E estes brotos estarão à roda da mesa, porque era a forma como a família se reunia ao redor da mesa. O pai reunia os filhos ao redor da mesa para instruí-los, para ensiná-los. E assim tem que ser um homem que teme a Deus. Ele tem esta responsabilidade de instruir a sua família no caminho de Deus. Ao contrário do pensamento predominante no mundo, os filhos são parte importante da família. E são participantes da bênção de uma família, de um pai que teme a Deus. Estes filhos fazem parte desta bênção. O lar deste homem é abençoado. Mas é abençoado porque ele teme a Deus e anda nos caminhos de Deus. O verso 4 garante que esta bênção é para você também. É para mim também. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Você quer que o seu lar seja uma bênção como o lar deste homem? Seja como ele. Esta é uma promessa de Deus a todo o seu povo, de todos os tempos. Essas promessas estão sobre todas as famílias da terra. Em todos os lares onde há alguém que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Mas, irmãos, olhe para a sua casa. Eu devo olhar para a minha casa. Será que o meu lar se parece um pouco com este lar do Salmo 128? Você pode olhar para a sua casa e dizer, olha, a minha família é assim, ou pelo menos ela é parecida com isso. Assim tem sido o nosso procedimento para com Deus e para com a nossa casa. Pois se algo está errado na nossa casa, é porque certamente o nosso relacionamento com Deus pode estar errado. Uma outra questão importante, irmãos, que este salmo nos ensina, é a íntima relação entre a família e o culto. Família e culto andam juntos. O verso 5 diz assim: o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Sião era um lugar de culto para os judeus. Os judeus iam com a sua família adorar a Deus, no culto em Sião. Mas para nós cristãos, o nosso Senhor ensinou em João 4:21 que não existem mais lugares sagrados de adoração. Para o cristão não existem esses lugares sagrados de adoração. Onde uma família de pessoas que temem a Deus se reúne, ali é o lugar de culto a Deus. Tanto público quanto privado. Hoje nós estamos aqui com alguns irmãos, mas fazemos cultos na nossa casa também, só com a família. E também tem o meu culto pessoal, tem o seu culto pessoal que você deve fazer perante Deus, todos os dias. O verdadeiro adorador, irmãos, aquele que cultua a Deus, aquele que teme a Deus e anda no caminho de Deus,
realiza cultos regularmente com a sua família. Ele participa de culto. O culto faz parte da bênção de Deus para cada família. Uma família de um homem bem-aventurado que teme a Deus é uma família que cultua a Deus. A bênção do culto consiste em ver o bem ou a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Irmãos queridos, o povo de Deus hoje é a igreja. Hoje não há mais separação entre judeu, grego. Se um judeu creu em Cristo, ele está salvo. Mas ele não está salvo porque ele é judeu. Ele está salvo porque ele creu em Jesus. Se um africano creu em Cristo, ele está salvo porque ele creu em Cristo, não porque ele é africano. Não há mais essas separações. O bem do povo que agora as famílias bem-aventuradas veem é a prosperidade do povo de Deus. Mas uma prosperidade não material, não no sentido material, mas uma prosperidade no sentido espiritual, o bem do povo de Deus, almas sendo salvas, as pessoas sendo trazidas a temer a Deus e andar no caminho de Deus. Essa é a coisa mais importante do nosso culto, é a coisa mais importante da nossa vida. Nós vemos o evangelho sendo propagado, e as pessoas olhando para a sua casa e vendo, verdadeiramente nessa casa mora o povo de Deus. Um pregador muito conhecido do século XVIII disse isso. Ele disse que se dentro de uma casa estiver um crente, os vizinhos logo perceberão. Seus vizinhos têm percebido que aí mora um crente. Seus vizinhos têm visto isso. Se eles têm visto isso, louvado seja Deus. Aí mora uma pessoa que teme a Deus e anda nos caminhos de Deus. Irmãos amados, nós estamos nessa geração de soluções rápidas e fáceis. Mas a solução para as nossas famílias, a solução para a família de quem quer que seja, é uma construção duradoura e bíblica de um relacionamento correto e real com Deus. Persiga isso o resto da sua vida. Tema a Deus e ande nos seus caminhos, pois isso produzirá uma bem-aventurança abrangente na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu culto, na vida dos seus vizinhos. E louvado seja Deus que nós podemos entender isso. Não existe solução barata e nem rápida. A solução é de joelho dobrado e de boca no pó, adorando, louvando e buscando a face do nosso Deus. Este é o único e verdadeiro remédio para todas as famílias da terra. Louvado seja Deus.